Boa tarde, Estelinha. Obrigada por estar sempre aqui presente. Nas próximas você vai estar aqui dialogando. Gente, essa é a terceira cicla da Narrativas Cardinais. Essa tarde a gente vai conversar com a Lucivânia Lima, agora à tarde. E, de... e anterior a gente teve uma live com a Yarly Spee. Ontem a gente dialogou com a Brisa, que é uma artista de Minas Gerais, e também com a Flávia Gaudêncio, que é uma artista pernambucana que mora no Cariri há mais de 3 anos. É, Amanhã a gente vai ter a Letícia Persiles e também a Rita Emanuele Cidade. Elas vão estar falando um pouco sobre a narrativa delas. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Boa tarde mais uma vez para quem está chegando agora. Falar para vocês que o Narrativas Cardinais um projeto afetivo que tem o interesse de dialogar e de discutir com mulheres que são artistas da cena sobre suas narrativas e como elas estão pensando o agora a partir de toda a história de vida delas. E são sempre 4 mulheres do Cariri cearense, às vezes esse Cariri envolve outras partes do Ceará, né, do Ceará, mas o foco é mesmo Cariri, e sempre 2 artistas de outros estados do Brasil, e temos sempre a palavra de algumas pesquisadoras, sejam 2, às vezes 3 ou mais. Pesquisadoras que estão olhando para o mundo a partir da ótica do feminino, a partir da ótica do mulherismo, né? Sejam pesquisadoras que estão na academia ou não. Quero falar que temos 2 vídeos no IGTV referente a essa a segunda cicla, que é da professora Letícia, que é uma professora do Pernambuco, que vai falar um pouco sobre como é ser docente trans, gorda, negra na universidade, né? Ela vai falar a partir de todos esses lugares que ela carrega e como que ela enfrenta. E temos também a Jéssica Pican, que é uma mulher indígena aldeada de Fortaleza, de uma região ali próxima a Fortaleza, e ela também fala um pouco sobre a história dela. Isso tudo vocês podem conferir no perfil do Cardinal, além das outras lives que a gente dialogou com outras mulheres e que conseguimos salvar todas, né? Isso é muito bom, né? Quem não conseguiu ver agora pode ver em outro momento ou indicar para outros amigos. Bom, cardinal é a numeração exata que existe para além das subdivisões da quantidade dos elementos constituintes de um conjunto. Cardinal ou cardial é também a identificação de um pássaro vermelho do norte, uma ave passeriforme da família Cardinale. No Brasil, essas aves denominadas cardeais, como o cardeal do topete vermelho e o cardeal do Nordeste, conhecido como galo campina, pertencem à família dos fragilídeos. Fragilídeos são aves passeriformes que se alimentam precisamente de sementes. Semente é o óvulo maduro e já fecundado das plantas que podem alimentar, envenenar e renascer. Essa junção de significados está na estrutura da obra que grita em nome das várias mulheres, buscando reivindicar nosso direito e a liberdade que é necessária para cada sujeito, independente do sexo biológico. Sejam bem-vindos ao Narrativas Cardinais. Boa tarde mais uma vez. Quero frisar que esse projeto ele surge a partir de um monólogo que existe desde 2017, que tem como foco discutir a mercantilização do feminino e discutir essas vozes femininas que são lúcidas, que trazem bastante lucidez, mas que diante desse mundo que a gente vive são consideradas loucas, desvairadas, desnecessárias. Então o trabalho busca dialogar isso e a partir dessa obra a gente começa a pensar outras possibilidades.
Em meio a essa pandemia, um desejo imenso que surge e que outras companheiras abarcam é pensar em narrativas cardinais, né? Que o foco é escutar essas vozes. Nessa tarde de hoje, a gente vai conversar agora com a Lucivânia Lima, que é encenadora, atriz, professora de teatro e contadora de história. Tem também experiência com dança e iluminação. Lucivânia, ela nasceu em Juazeiro do Norte e também mora até então na região Cariri. Ela é fundadora e integrante do grupo de teatro Coletivo Atuantes em Cena, que existe desde 2013 no Cariri cearense. Foi integrante do coletivo Yamins Cariris e da Alisson Amâncio Cia de Dança. É gestora no Espaço Cultural Casa Ninho de Teatro, atual sede do Coletivo Atuantes em Cena. Ela é mestra em artes cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com pesquisa sobre encenadoras Cariri e a atuação em múltiplas funções. É licenciada em teatro pela Universidade Regional do Cariri, com pesquisas sobre ensinação como prática pedagógica. Atualmente, ela está professora substituta do Departamento de Teatro, do curso de licenciatura em teatro, do Centro de Artes Violeta Arraes de Alencar Gervaseu, Urca, Ceará. Agora eu vou convidar a Lucivânia para a gente dialogar um pouco com ela, conhecer as histórias dela e esse corpo que passa vários espaços, camadas das artes. Obrigada a vocês que estão aqui. Oi, Lucy. Oi, gata. Boa tarde. Primeiro, Boa agradecer tarde. a você por você ter se disponibilizado. Já está recebendo aí vários corações, muitos corações, muito axé nessa tarde e sempre. E eu quero agradecer e aproveito já para ir perguntando para você quais são os sinais que seu corpo carrega, quais são os sinais que você vem trazendo. Babi, vê se tá bom o áudio, tá tudo tranquilo? A imagem também? Tudo tranquilo. Obrigada por eu estar aqui, pelo convite. Eu estou muito feliz de partilhar essa tarde contigo. Parabéns pelo projeto, tem sido muito bom. Não é sempre que eu consigo assistir todos, assim, na live, né, ao vivo, mas depois sempre estou indo lá assistir. E é muito interessante como a gente consegue visualizar várias pessoas do Brasil, né, que você tem trazido daqui da região e as potencialidades desses corpos femininos, cada qual no seu espaço e construindo suas histórias. Então, eu fico muito feliz de você ter me convidado para estar aqui. E principalmente considerando que nós temos uma trajetória de irmãs, né? Sim. Seguimos aí ao longo de muito tempo juntas. Então, quando você me faz essa pergunta, eu estou bem nervosa. Eu acabei de sair de uma aula e acabei de entrar aqui. Então, estou bem tensa, por conta que eu nem respirei bem. Mas quando você fala isso, eu gosto de dizer assim, eu queria contar a história do meu nome, porque a história do meu nome ele é interessante. Eu gosto de pensar que fazendo esse processo de retomada, né, de tentar me compreender no mundo, o nome ele aparece aí como um significado importantíssimo. Então, meu nome é Maria Lucivânia de Lima Barbosa, Lima da minha mãe, que é Irene de Lima Barbosa, e Barbosa do meu pai, que é Antônio Barbosa. Maria é um nome que está presente praticamente no prefixo de muita gente, né? Eu me lembro que nos anos 90, na minha turma do ensino médio, tinham 4 Marias, e aí o professor ele ia falar, fazer a chamada, aí ele sempre dizia, as 4 Marias estão presentes? Então, Maria é uma coisa quase que um prefixo. Quando não, é nome mesmo, né? Então, meu nome é Maria Lucivânia de Lima Barbosa. E aí eu brinco muito com esse Maria, porque eu sempre me intitulo Lucivânia. E as coisas mais sérias são na Maria, né? Então, assim, Emanuel não casou com Lucivânia, ele casou com Maria. Lá no cartório era Maria que a juíza falava. E aí Maria é um nome que mais existe, assim, para o feminino no Brasil, né? Quando a gente vem aqui, por exemplo, para o Cariri, que a gente tem como
Norte e construção, a Maria de Araújo é uma Maria, Sim, né? sim. E aí as Marias, elas têm suportado muita coisa, mas tem sido também esse nome muito forte, assim, para a nossa trajetória. E aí, quando eu penso na minha trajetória, nesse Maria, eu lembro também que minha bisavó era Maria. A gente chamava ela de Maninha, mas ela era Maria, era vó Maria. E era Maninha porque Você minha mãe, conheceu? neta dela, eu E conheci, você ela era conheceu? minha madrinha. E aí, toda vez que eu lembro da minha bisavó, eu me lembro dela porque eu tenho isso assim, muito forte comigo, porque quando eu era criança, eu percebi que eu tinha um sinal no corpo igual a ela. Eu vou até mostrar aqui, eu não sei se você consegue ver, ó, perto do olho. Consegue? Esse Sim, aqui, ó. sim. Eu tirei os Quando eu comentários pra comecei a gente ver. fazer sobrancelha, né, já na adolescência, as pessoas queriam arrancar esse sinal, ela tinha um sinal igualzinho a esse. E Sim. ela era completamente cheia de sinais, ó. E eu sou completamente cheia de sinais igual a ela. Tem um bem aqui, ó. Consegue ver? Sim, sim. Tem um aqui. Uhum. Tem um aqui. E eu acho interessante, Babi, essa história dos sinais, porque é realmente uma conexão. Toda vez que eu vejo esses sinais que estão cada vez mais crescentes no meu corpo, é como se eu estivesse retornando para elas, assim. A minha avó, minha bisavó, ela era cheia de sinais, ela tinha o corpo Uhum. completamente cheio de sinais, o rosto, assim, quase não se enxergava. Minha avó também herdou isso dela. Minha mãe está ficando cada vez mais cheia de sinais e eu já venho com esse percurso. Então, é uma forma que eu me sinto muito ligada a elas, Sim. principalmente por conta desse sinal da minha bisavó, que era igualzinho. E minha bisavó tinha o nome Maria, né? Quando eu penso na palavra da minha bisavó, na vida da minha bisavó, eu tenho muito forte essa palavra, amor. O Sim. amor é um manifesto, né? Então, assim, eu queria trazer isso para cá, queria falar um pouco sobre amor hoje. E aí, por isso que eu trago a história da minha bisavó. Quando eu volto para ela, eu me lembro do quintal da casa dela, que tinha um pé de siriguela, que era um pé de siriguela que já tinha anos. Ela era um pé de siriguela que tinha feito parte da infância da minha mãe. A minha mãe caiu umas brincadeiras assim com os primos no quintal e criou uma cicatriz nas costas que ela tem até hoje. Então, quando minha mãe fala dessa cicatriz, ela não fala com tristeza, ela fala com amor, porque ela traz à memória dela uma infância muito bonita que ela teve. Sim. E aí isso fica, né? Essas histórias que essas mulheres nos contam, elas ficam. A minha bisavó morreu, eu tinha 10 anos, mas é uma pessoa muito forte na minha vida. Muito forte, tanto Uhum. é que ela deixou esse sinal aqui herdado, né? Ela era a minha madrinha. Sabe o que é ser madrinha de uma criança? É quando a mãe, Uhum. ela entrega totalmente o seu filho para outra pessoa cuidar, dando para ela uma responsabilidade gigante, né? Que é esse lugar de ser mãe. Sim. Então, eu falo disso muito emocionada, né? Então, assim, eu tenho me visto nos últimos tempos nesse lugar de retomada, de voltar Uhum. para casa. Ano Sim. passado eu comecei mas eu estava falando do meu nome, né? Eu perdi o fio da É, mas meada pode da falar, tá história. tudo certo. Tá tudo certo. Olha que Seu nome contadora só nome, louca. não, tá tudo tranquilo. E aí, voltando, daqui a pouco eu volto para cá. Meu nome é Lucivânia, né? Eu sou Lucivânia porque minha irmã era Luciana. Sim. E aí lá em casa tudo era combinado. Era Luciana era a mais velha, aí depois vinha Lucivânia, aí posteriormente veio Luana e depois Lucélia, assim como meus irmãos. E Edno. Então somos 4 homens, 4 mulheres, os homens com E, as mulheres com L. E aí minha mãe inventou que deveria ser assim, e assim foi. Mas é porque o nome da tua mãe, por exemplo, começa com L e do teu pai com E, ou não tem nada a Não ver? Foi só uma necessariamente, letra que eles escolheram. ela só viajou nessa história aí de ter os nomes parecidos. E aí o meu nome ele é criado por causa do nome da minha irmã, que é Luciana. Aí vamos procurar um nome que rime que seja parecido com Luciana, então vem Lucivânia. Aí eu me Sim. lembro que no nascimento de Lucélia, que é a minha irmã mais nova,
eu acompanhei o nascimento, né? Eu já era um pouco maior, e eu me lembro que a questão era encontrar um nome que desse certo para ela, né, Lucélia, porque tinha que encontrar um L e um nome bonito. E aí, depois de muita conversa, encontraram Lucélia. Mas eu acho isso muito interessante, Babi, porque essa relação dos nomes, isso que as pessoas te colocam na vida, que você vai seguir pelo resto da vida, eles têm uma história e eles é o que te colocam firmes numa terra. Então, quando eu lembro do Sim. meu nome, que lembro o nome da minha irmã, que lembro que todas as minhas irmãs são com L e todos os meus irmãos são com E, de alguma forma a minha mãe estava pensando ali numa questão de união, né? De afeto, Sim, de alguma forma. E aí eu acho que sim, isso da casa, isso do lar, isso do afeto está, né? Então, eu, como sim. Maria Lucivânia de Lima Barbosa, tenho cada vez mais voltado para casa para me compreender no mundo. Ó, Tenho Manu voltado para. comentou. Fala. Não, pode concluir. Pode concluir. Manu comentou, né? Porque estão entrando aqui vários comentários maravilhosos, mas eu fico morrendo de medo de tocar e de fechar a live sem querer. Ai, como eu sofro com tecnologia. Mas, enfim, Manu comentou, mais ou menos assim, que a sua afilhada, a filha dela, também tem Maria no nome. E ela não tinha se ligado que seu nome tem Maria. Tá E vendo? aí, Eliseu e Cecília estão falando um pouco sobre narrar, né? Narrar enquanto um recorte de vida, enquanto olhar para a história. Isso é muito interessante. Mas continue falando, Lúcia. Você está falando da sua avó, dessa relação dos sinais, e tu falando muito forte do teu nome. Em algum momento o teu nome foi um problema? Não, nunca foi assim. Eu sempre achei o meu nome diferente. Eu nunca, assim, tinha uma pessoa que eu sabia que era Lucivânia, mas não é um nome muito comum, assim, como Bruna, como outros nomes que existem, né? Então, assim, eu sempre achei um nome diferente e as pessoas sempre me Uhum, chamaram carinhosamente do jeito que elas quiserem e eu sempre atendi. Eu lembro que sim. pessoas me chamavam de Lu, como chamam até hoje, tem gente que me chama de Lucy. Tinha uma amiga Uhum, no ensino médio que me chamava de Sivânia, ou seja, cada uhum, partícula do Lucivânia as pessoas me chamam. E sim, meu pai me chama de Vânia, minha madrinha me chama de Vânia. Então, assim, sim, tem uma relação do nome que eu não me incomodo. Mas voltando para essa questão da narrativa, né, que é de ser o ponto 8 que eu tenho colocado, eu tenho sempre narrado essa história, né? Que é um lugar que eu vou me sim. reconhecendo no mundo. E aí eu me lembro que a questão da narração de histórias, da contação de histórias, ela está presente Uhum, na minha rua. Eu moro nessa rua, que eu moro até hoje, né? Que eu sempre falo dessa rua, e aí eu até estava brincando contigo sim, hoje de manhã, dizendo que daqui a pouco as pessoas vão bater aqui na minha porta e dizer que descobriram minha casa porque eu falei na live, né? Porque eu sempre falo desse lugar, que foi o sim. lugar que eu nasci. E aí eu me lembro que na minha infância as pessoas contavam histórias de terror, histórias de Trancoso, né, que chamavam. Então eu fui gerada nesse ninho, assim, nesse lugar de ouvir histórias que nunca aconteceram, ou aconteceram, eu não vou saber, mas que eu acreditava que aconteciam. E o que encantava era aquele lugar, né? Porque eu não sou de sítio, eu sou da rua, mas acontecia esse Sim. lugar de os meninos ficarem sentados na calçada e os mais velhos contando histórias. A Uhum, maioria histórias de Trancoso. E a gente sim. adorava ouvir aquilo. E eu escutava muito essas histórias de Trancoso na história da minha mãe, da minha avó também, que adorava contar história de alma. Sim. Até hoje eu morro de medo de alma. E é isso, assim, eu sou essa pessoa que vem. Acho que os discursos que eu carrego, né, que você perguntou isso no início, os Sim. discursos que eu carrego são esses. É esse lugar de mulher que vem se construindo aí a partir de várias outras narrativas, a partir de vários ciclos, de várias Uhum. de vários espaços comunitários, né? Então, eu ouvi a Sim. Flavinha falar desse lugar de que ela é um ser que não é só ela, né? Ela se configura em vários espaços. E nós todos e nós todas somos assim. Então, assim, eu me Sim. vejo nesse lugar de construção, mas sempre pensando essa relação do ajuntamento forte. É um ajuntamento que eu tenho Sim. aqui com você, é um ajuntamento que eu estava há pouco com meus alunos da universidade, é um ajuntamento que eu tenho com o coletivo Atuantes em Cena, é um ajuntamento que eu tenho com Uhum. as minhas amigas, e por aí vai, né? E aí, pensando nessa vontade de continuar narrando as minhas histórias, né? É quando esse ano, né, juntamente com Manu e com Lorena, a gente
dar continuidade a esse projeto, assim, de pensar contações de histórias para crianças pretas sobre negritude, na verdade, e para o público geral, na verdade, né? Mas sobre negritude tendo esse foco. Fala um pouco do projeto, Lu, o nome do projeto, as pessoas que estão aqui que ainda não estão seguindo a página, já seguir. Tá. Então, assim, eu acho que essa relação da contação de história, desse universo infantil, essa relação da ludicidade, sendo muito presente na minha trajetória, acho que na trajetória das meninas também, e a gente sentindo a necessidade de contar histórias pretas, né? A gente, um dia, na quarentena, eu mando mensagem para a Manu e para a Lorena, e, tipo assim, eu mandei mensagem para elas logo após elas terem feito aquela ação que elas fizeram da contação de histórias, né? Da contação que elas têm em comum dentro da Trupos Pensantes. E era um projeto que eu já tinha vontade. Só que tem muitas coisas que eu não consigo seguir sozinha, entende? Porque eu sou muito essa pessoa mesmo, assim, de coletivizar as questões. Então, como eu não conseguia seguir sozinha, então, quando eu vi a contação das meninas, foi um impulso para eu entrar em contato com elas e dizer, vamos fazer um projeto para a gente fazer contações de histórias relacionadas à infância e que tenha como foco a negritude, porque é uma necessidade nossa, é uma retomada que nós estamos fazendo, né? Nós, enquanto pessoas pretas, pessoas indígenas, de compreender um pouco mais nossa história, de contar mais as nossas histórias. E aí eu acho que é uma responsabilidade nossa do campo pedagógico, entende? Porque quando a gente se coloca nesse lugar mesmo, assim, de que nós trabalhamos com as crianças. Nesse momento eu não estou trabalhando com crianças, estou na universidade, mas estou formando pessoas que irão trabalhar. Então, é muito importante ter isso como necessidade também. E a gente se colocar para jogo, né? Porque não adianta a gente ficar reclamando que não tem e não ir atrás de fazer. Então, assim, esse projeto surge muito dessa vontade de pensar um pouquinho das narrativas que estão sendo contadas. Sim, sim. É isso, basicamente. Interessante. Sim, fala o nome do projeto que eu comentei e a página para a galera seguir. O nome do projeto é IPADê Dudu Nilê, que é Encontro Preto em Casa. Então, amanhã a gente vai fazer uma live lá na página, né? Que é @IPADEDuduNilê. Aí a gente vai fazer essa live às 15 horas da tarde e a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o projeto. Mas o objetivo é esse que eu apontei e a forma de organização é basicamente essa de semanalmente a gente está contando uma história. Então, o Instagram, ele é o meio que isso irá acontecer, né? A gente divulga ali na plataforma e de lá vocês podem se direcionar para o YouTube, que é onde a gente coloca realmente as histórias, assim, toda terça e toda quinta, no finalzinho da tarde, sempre terão histórias, não só nossas, mas de outras pessoas também, que estão interessadas em contar histórias relacionadas ao povo negro. Maravilha. E tu consegue encontrar, já encontrou algum conto que é muito semelhante, não é nem mito a palavra, mas alguma história, alguma história que é do continente africano, mas que tem muito semelhante, por exemplo, no Cariri? Tu já No se deparou Cariri? com alguma? Não, Sim, nesse sentido? Não igual, mas semelhante, que lembra? eu acho que essa relação dos mitos, elas são sempre muito fortes, né? Por exemplo, aqui a gente tem, eu não vou lembrar uma semelhante nesse momento, mas aqui a gente tem muito fortemente a questão da pedra da batateira. Aí aqui a gente tem muita história, assim, que às vezes a gente tem até as raízes em África e a gente não sabe, entende? Então, quando você Sim, vai lá total. para a história mesmo africana, você começa a perceber que a raiz é ali, sabe, Bárbara? Mas, assim, Sim, com alguma certeza. similar eu não consigo te dizer nesse momento, assim. Mas Uhum. muitas histórias relacionadas, por exemplo, à natureza, à chuva, à origem da chuva, que tem ali uma relação com os orixás. Tudo isso é muito forte na nossa cultura, que a gente não reconhece, né? E que, se a gente for investigar mais um pouquinho, tem essa relação Sim, direta com os pontos africanos e indígenas também. sim.
Total, total. Menina, eu tô falando de pedra, eu lembrei que lá no sítio, pedra é considerada santa, porque antigamente houve uma seca muito grande no Ceará, e as pessoas falaram que os mais velhos, né, eles pegavam pedra e cozinhava com ervas e tomava o caldo. Não era a pedra que tomava, claro, né? Tomava o caldo. Então, tem uma relação muito forte com a pedra, assim. Tu falou em pedra e eu lembrei. Interessante. Então, assim, a Tem, pedra tem uma tem. história, Babi. Tem uma Pode história falar. que ela não é um conto africano, mas é muito parecido com isso que tu fala, porque é isso, é apropriação, né? As pessoas às vezes se apropriam mesmo. Sim, Que é a história da sopa de pedra, que é a história de eu não vou lembrar o nome do autor, mas é a história de uma comunidade muito pobre, que as pessoas uhum, dessa comunidade não têm comida. E aí chega alguém sim, nessa rua, muito pobre, e chega pedindo sim, comida, né? Aí as pessoas dizem, não, mas aqui a gente não tem comida. Não, a gente não pode te receber porque a gente não tem comida aqui, vai embora e tal. Aí o homem, muito sábio, ele diz assim: vamos fazer uma sopa de pedra? Aí ele vai e coloca a pedra num caldeirão bem sim, grande, aí pede o gás numa casa, pede a panela, enfim, coloca tudo no fogo. Aí aos pouquinhos ele começa a chamar os vizinhos, né? Ei, vizinha, você teria uma cenoura na sua casa que pudesse dar? Aí ela diz assim: outras coisas eu não tenho, não, mas a cenoura eu tenho. Pois traga. Aí vai e traz aham, a cenoura. Aí chega na outra casa e diz: Ei, você teria um pedacinho de coentro para poder dar, para poder colaborar com a nossa sopa? Aí a pessoa vai lá e dá a sopa. E um pouquinho em pouquinho de cenoura, de beterraba, de batatinha, de cheiro uhum, verde, essa sopa vai crescendo, né? Então, o caldeirão que fez a sopa, né? Ele passa a servir toda aquela população, né? Todas as pessoas ali presentes. E é interessantíssimo, porque pensa essa relação de comunidade, né? De troca. Que, por exemplo, você sim, pode não ter aqui, mas se o seu vizinho tem, você pode pedir para sim. ele pode compartilhar, e nesse lugar de compartilhamento, a gente consegue matar a fome de todo mundo. Eu me Tem lembrei uma dessa história brincadeira. porque tu falou. Tem uma brincadeira antiga que se chama guizague, são as crianças que elas se encontram e vão fazer comida. E um leva o fósforo, o outro. Mas é verdade, tem essa brincadeira. Um leva uma comida, outro leva a panela da casa e fazem. E Que brincam meio ótimo. que. Enfim, Essa muito coisa da interessante, né? contação, Babi, só para complementar, que tu trouxe a história Aham, da sopa, aí eu lembrei também que, por exemplo, era uma história que eu sempre contava com os meus alunos da educação infantil. Tal hora, eu inventava de levar uma pedra dentro da mochila e pegava vários alimentos dentro de casa, né? E aí eu brincava com eles aham. e cada um colocaria o alimento lá e eles compartilhavam dessa sopa. E aí eles sempre falavam, professora, vamos contar a história da sopa, porque eles adoravam, né? Essa ideia de cada Sim, um poder contribuir com alguma coisa. maravilha. Lucy, como é que tá a tua vida nesse momento? Assim, sei que de vez em quando tu aparece nas lives, sei que tu tá dando aula, mas como é que tu tá se cuidando para continuar essas rotinas entre o trabalho e também esse cuidado a partir desse momento que a gente tá? Eu tenho seguido, assim, minha vida em vários aspectos, assim, depois desse momento da pandemia. É, eu, a gente teve dentro do departamento de teatro, né, da UFSA, que é a universidade que eu estou atuando nesse momento, nós resolvemos dar continuidade remotamente com aqueles alunos que pudessem, né? Justamente para a gente Uhum, manter um vínculo com os alunos. E aí a gente manteve esse vínculo, eu em alguns componentes, né? E aí eu segui com eles. Isso dentro da universidade, para mim foi importante, sabe? Porque tanto eu ajudava eles, como eles me ajudavam nesse processo de ultrapassar esse momento aí da pandemia, né? Juntos, sim, porque eu acho que é nesse lugar, assim, e não é colocando como foco, vamos ter que ler tal autor. Não, não é. Era uma necessidade de encontro mesmo. E aí acho que essa necessidade de encontro, ela vem do teatro, da prática de teatro sim, mesmo, teatro de grupo, sabe? A gente, sim, de teatro de grupo, desse lugar de comunidade, desse lugar de família, desse lugar de aconchego, desse lugar de ajuntamento. Então, acho que isso, sim, todas essas relações de palavras que
me colocam em contato, coletividade com outras pessoas, elas me são fortes e estão presentes, assim, nos desejos e nas sim, formas que eu quero estar no mundo, né? Aí, por sim, conta disso, eu venho seguindo em várias atividades, assim, tanto academicamente, como sim, no grupo, como nas criações. Eu falei em alguns momentos que eu tenho estado muito, como que eu posso dizer? Não é muito criativa, é muito porosa porosa, nesse momento. Eu uhum, tenho estado em casa e eu, sem, sem sem me boicotar muito, eu tenho feito movimentos em casa, entende? Tenho brincado assim sim, com o meu corpo e descoberto o que é isso, o que é estar em casa, o que é ter só o quintal e um céu de noite para ver, ou pela manhã acordar e ir logo para o céu, porque é um lugar fechado, né? Então, uhum, assim, tenho estado nesse espaço assim, de pesquisa. E aí sim, surgiu esse projeto aí com as meninas também, a gente está trabalhando. Dentro do coletivo Atuantes em Cena, a gente também está trabalhando remotamente, descobrindo o que é isso, né? Então, uhum, nenhuma atividade foi parada. E eu acho que não ter parado nenhuma atividade me ajudou muito a passar por tudo isso, entende? Porque, de alguma uhum, forma, eu tinha ocupação, tinha coisas para fazer e seguir. Então, de alguma sim. forma, isso tem sido positivo, assim, na minha vida. Eu acho, assim, positivo. É interessante tu trazer o lugar da universidade, né, da instituição universitária, né, que volta o ensino de forma remota, que é diferente do ensino virtual, né, que, enfim, tem outras possibilidades de como ser colocado, porque, por exemplo, tem muitas professoras, principalmente de escolas particulares e do município, que estão sofrendo muito. Tem uma pessoa próxima a mim que dá aula no município e ela está sofrendo muito, porque o WhatsApp é 24 horas, os alunos, o diretor no pé, é uma luta, assim, sabe? Não tem uma compreensão, como, por exemplo, minhas aulas vão voltar, um professor que tem dificuldade com uma plataforma, as aulas dele vai iniciar só daqui para a próxima semana. É interessante, né, esses lugares em que a gente está falando da docência, mas que não são tão afetuosas assim. O discurso do ensino remoto ainda não chegou de forma saudável, né? Tem muitos professores que estão realmente cansados nesse momento, em meio a ter que ministrar várias aulas a partir de um aparelho que até então não tinha essa prática e a cobrança dos alunos, porque às vezes não entende, enfim, uma loucura. Mas que bom que tu tá trazendo, a partir de tua realidade, outra perspectiva, né? E eu friso, Uhum. mais uma vez, que infelizmente no Brasil, a disparidade de como olhar para esses docentes, né? A partir dos campos. Isso é muito triste, assim, para a gente pensar a realidade da É. educação. A gente vem Mas, de uma realidade aqui no Cariri, né, e da nossa universidade, que é a URCA, universidade que acho que muitas pessoas se formam, de muita carência uhum, mesmo, né? Os alunos da URCA sim, são filhos de agricultores, e isso está dado. uhum, Então, assim, querendo ou não, a questão do acesso é uma dificuldade ainda, mas, por outro lado, eu vejo que existe, acho que o que nos lança nessa ideia de querer continuar o contato com o aluno é justamente o desejo de fazer com que ele não perca esse vínculo com a sim, universidade, entende? Então, é pensando numa relação de flexibilizar algumas questões ligadas ao ensino mesmo, sabe? E de uhum, pensar na importância que é essa questão do encontro, assim, que o professor propõe, assim, com os alunos e continuar seguindo, porque ninguém esperava por isso e ninguém estava preparado. Inclusive, os sim, lugares mais, né, desenvolvidos, as melhores universidades do mundo, elas não estavam preparadas. Então, como é que a gente sim, consegue pensar nisso e é pensar mesmo diante das realidades individuais, assim, por exemplo, eu estava com 3 turmas e tem uma turma que eu não consegui seguir, teve outra turma que eu consegui seguir até metade, teve outra turma que eu finalizei hoje. Então, assim, são relações e relações, assim, mas sempre tendo como ponto principal o não vínculo, o cuidado, de uhum. construção desse lugar afetuoso. Eu, pelo menos, penso dessa forma, e acho que muitos professores do departamento de teatro também. Eu falo Sim, departamento de teatro, que é o que eu sim. estou, né? Manu acabou de comentar que os professores da educação infantil estão enlouquecidos, eu imagino. Eu sei disso Chega um também, momento. porque
A minha irmã, ela também é professora na rede municipal e é muito complicado. E ela tem um bebê de 2 anos. Enfim, assim, são questões e questões que se a gente for enumerar aqui, a gente não encerra, né? Porque É, são muitas dificuldades mesmo, assim. A gente não é preparado para isso e as crianças também não, e são crianças de rede pública é, que não têm acesso direito ou o acesso é muito ruim, e aí às vezes tem que uhum, compartilhar do celular do pai ou da mãe com um crédito ali que vai embora rápido, e às vezes são 5 filhos na casa que tem que compartilhar, e aí os pais têm que dar um acesso ao sistema, mas os pais não sabem usar o sistema, então, assim, é muito complexo. Aí os pais entram em contato com os professores, ah, professora, não faça mais isso, eu prefiro que meu filho perca o ano. Então, assim, são vários relatos que ela diz, assim, né? E que eu vejo que é muito sim, complicado. Pela individualidade sim. dela, né? Que tem toda uma questão aí em casa que ela está dando aula com criança pequena, e pela questão do acesso mesmo, como é que isso está chegando de verdade, assim, na vida dessas outras crianças. Pois é. Pois é, Elu, voltando aqui a pensar um pouco sobre os processos, porque, enfim, esse tema dos pais, professores e criança é muito forte. Realmente são disparidades de como olhar para esses docentes e para esses alunos. Infelizmente, na maioria das escolas e do ensino privado, não estão tendo um olhar de afeto para os docentes e para os alunos, né? Na universidade em que eu estudo, até bolsa para pagar a internet, eles estão disponibilizando para os alunos e computadores. Então, assim, é Uhum. realmente realidades e realidades, né? Mas, enfim, dando seguimento, né? E falando ainda, pensando um pouco mais da tua história, você fala a partir desse corpo feminino, esse corpo dessa mulher negra, esse corpo que foi criado, nasceu e se criou em Juazeiro, num bairro específico, que é o Santa Teresa, que tem uma relação com o teatro desde a escola, né, com o teatro, com a contação de história, e que depois adentra a universidade, e na universidade, me parece, a sensação que eu tenho é que você já chegou com uma maturidade, é a palavra que me vem agora na boca. Você já chegou com Uhum. uma maturidade, assim, nada era assustador, assim, nada foi tão de supetão, assim, digamos. E isso é interessante, né? Porque quando você chega na universidade, você começa a desenvolver trabalhos, a pensar a perspectiva da encenação. Você já vai demarcando lugares que me parece que tinha um interesse anterior, né? Assim, não foi Uhum. uma coisa de tão susto. Faz sentido isso que eu estou colocando? Faz, Babi, faz total sentido, porque quando eu inicio minha trajetória do teatro mesmo, propriamente dito, não esse teatro que a gente vai encontrando nas nossas raízes, né? Essa coisa que é mais na comunidade, enfim, mas o teatro mesmo, assim, como estrutura mesmo, assim, como com ensaio, com texto, nesse outro lugar, eu comecei na instituição, Aham. né, no Orfanato Jesus Maria José, que é uma instituição filantrópica no Juazeiro do Norte. Só que antes de eu ir para a instituição, eu já sabia que eu queria trabalhar com teatro. Eu lembro que essa coisa do teatro ela é muito forte, assim, eu lembro que tem uma foto minha de Sim. infância, que é lá na Praça Padre Cícero, e aí nessa foto tinha os anjinhos lá na praça, sabe? E aí toda a minha família Uhum. normal, natural, assim, todo mundo fez pose para a foto. E a minha foto era assim, né, com a mão assim apontada, porque eu estava imitando o anjo que eu vi na praça. Era Natal no ano. Então, isso aí são outros reflexos, mas do ponto de vista da prática, com professora de teatro, com horário destinado para isso, e sabendo que estava fazendo teatro, foi nessa instituição. E foi muito interessante Uhum. porque a gente, tudo que eu tento desenvolver de alguma forma tem um pouco esse gancho. Quando eu comecei Sim. lá na instituição, eu fiz estágios em escolas para compreender como era que os professores davam aula. Eu preciso dar boa Uhum. tarde à minha madrinha, ela acabou de entrar. A minha madrinha fala muito dela, né, Babita? Quem Sim, conhece sim, sabe. sim. Ela acabou de entrar, bem-vinda. E aí ela então, começo a fazer teatro com esse pensamento sobre a prática pedagógica. Começo a ir para escolas Uhum. particulares, ver como é que os professores davam aula, tudo isso antes da faculdade. E aí, por exemplo, eu tenho um amigo, Ulisses Benjamin, que ele é um pouco mais velho que eu. Ele começou a dar aula em escolas particulares e eu acompanhava como
como estagiária, as aulas dele, a gente construía tudo junto. Então, esse lugar pedagógico, ele vem sendo construído. Quando eu chego na universidade, eu já sei que eu gostaria de ser professora, né? Então, assim, Sim, isso foi interessante. Aí, por exemplo, as práticas relacionadas à contação de histórias, mais uma vez, que aí quando eu vou para os meus estágios na universidade e que vou trabalhar com a educação infantil, eu trago novamente a contação de histórias uhum, como ferramenta pedagógica para o ensino do teatro. Aí, por exemplo, agora na uhum, universidade eu estou como coordenadora do PIBID, né? Do Programa de Iniciação à sim, Docência de Teatro. E aí o meu projeto, ele também embarca sobre essas vias, sobre como é que a gente pode aproximar as crianças, os adolescentes, a partir da narrativa, a partir das histórias de vida que eles narram. Então, tem um gancho aí que vem sendo construído, né? Ao longo do tempo. E sim, aí é isso, assim, quando eu chego na universidade, eu não vejo tudo como novo, 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 novo. Claro que muita coisa sim. Mas, por exemplo, sim, essa ideia de querer ser professora já era muito clara, clara sim, não, já era muito nítida. uhum, Essa ideia de trabalhar com de ter algumas ferramentas, assim, metodológicas também, por conta de algumas práticas que eu já vinha desenvolvendo. Mas muita coisa foi somada na universidade. E, por exemplo, a prática como ensinadora, ela surge na universidade, assim, muito claramente. Foi onde eu comecei a perceber que os outros espaços de atuação em que eu estava, eles se aglomeravam meio que no processo de encenação. É quando eu conseguia ser sim, mais verdadeira e conseguia escrever tudo aquilo e conseguia amarrar todo um pensamento. Por isso que a uhum, minha pesquisa de mestrado ela tem esse gancho, né, da polifonia teatral, porque sim, eu me via nesse lugar, assim, eu trabalhava com luz, trabalhava com dança, trabalhava com cena, como atriz. Então, esses espaços de atuação em que eu estava, em outros espaços, no processo de encenação, eles se afloravam, né? Eu começava a uhum, pensar uhum, numa cena que tinha uma construção a partir da luz. Começava a uhum, trabalhar corporalmente com os atores a partir de uma referência da dança, a partir das práticas da dança, entende? Então, isso vai se sim, amarrando e vai se tornando consciente só depois. Não é uma uhum, coisa assim que também nasce de um dia para o outro. A gente vai sim, exercitando isso, e inclusive a escrita, né? É algo que é muito sim. importante nesse processo, assim, de a gente se compreender no mundo, assim, eu vejo muito dessa forma, porque é quando a gente vai conseguindo amarrar tanto a trajetória como aquilo que a gente quer projetar para frente, né? Sim, isso é interessante o que você traz, né? Porque, enfim, a estrutura da universidade, de saber que era uma licenciatura, que sair dali como docente não era algo novo, né? Não foi um susto tão grande como muita gente às vezes chega e tem esse susto, né? Uhum. Isso é interessante, isso que você coloca, e como que esses espaços, né, vão te retroalimentando e você vai descobrindo outras camadas, né? Seja estando no atuante, seja estando nesse novo processo de contação, né? Como é que esse lugar de pensar a luz, de pensar a encenação, de pensar o trabalho de atuação, de pensar, isso tudo está dentro dessa sua narrativa que você vem construindo, né? E aí, Lucy, o tempo é um negócio, né? Nessas histórias de live. Eu queria que tu falasse um pouco, como as coisas estão se caminhando para o final, falasse do seu sonho, qual é seu sonho nesse momento, seu sonho pessoal, seu sonho coletivo, o que você deseja, o que você tem desejado, enfim. Eu sonho em tanta coisa. Eu queria agradecer as pessoas que estão aqui. Tem muita gente importante. A Valéria acabou de falar, Valéria Carvalho. É um prazer, assim. Cecília Maria também está aqui. Tantas mulheres significativas, assim, né? Passando por aqui. A Manuzinha, que é a minha comadre. A minha madrinha, que passou por aqui também. Mas te respondendo o meu Sim, sonho, eu sempre tive um sonho como é que eu falo isso, assim? Sempre tive esse sonho e ele continua presente. Que é, tipo assim, de ter um grande espaço de arte e cultura. Eu acho que esse é o meu sim. grande sonho. Só que para chegar a esse sonho, eu tenho que passar por tantos outros ainda, né? Então, Uhum, assim, nesse momento, nesse atualíssimo momento, o meu sonho é que tudo isso passe, que eu não tenha mais medo, porque eu tenho muito medo do que pode acontecer. Eu tenho medo que as sim. pessoas adoeçam, que as pessoas fiquem mal.
E isso é muito ruim. Então, assim, eu tenho sonhado com isso, com a liberdade verdadeira. Sim, Depois disso, vem outros sonhos, assim, eu queria realmente, assim, conseguir me estabilizar para conseguir alcançar outras coisas, como esse grande sonho que eu acabei de te dizer. Um grande espaço em uhum, que as pessoas pudessem trabalhar artisticamente, em que eu pudesse trabalhar. Não um espaço que as pessoas pagassem, mas um espaço, por exemplo, aqui no meu próprio bairro, que é a rua onde eu nasci, que as pessoas pudessem fazer arte e pudessem mudar suas vidas, entende? Então, uhum, chega a ser um pouco utópico, mas um sim. sonho é sempre isso, né? De alguma O forma. sonho é... E assim, por exemplo, tem um terreno na minha rua que fica em frente à casa da minha mãe, na mesma rua que eu moro, que é um Sim, terreno gigante, e ninguém nunca usou esse terreno. E esse terreno, ele é grande e, tipo assim, desde que eu sou criança que esse terreno nunca é habitado. Então, eu fico pensando, um sim. dia, quando eu tiver dinheiro, vou comprar esse terreno e vou fazer um grande centro para que a gente consiga mudar um pouquinho essa realidade, principalmente desse bairro que eu moro, né? Que é um bairro periférico. É uma rua que fica, Uhum, assim, numa encruzilhada, assim, fica depois da linha do trem. Então, eu sou uma pessoa da linha, né? Perto da linha do trem. É uma rua que chama sim. Travessa, que ela não é exata, é uma rua enfim, de travessa, de travessia, não é uma rua Travessia. fixa, de travessia. As pessoas passam por aqui, entende? É isso, assim, eu tenho Interessante, né? sonhado com Essa ideia essas de coisas. travessia que despacha, que leva, que atravessa, que vai. Aí é uma É. travessa que fica bem pertinho da linha do trem, né? E a linha do trem Uhum, é uma coisa interessante, porque a linha do trem é algo que fica para um bairro abaixo, que é o Salesianos, e um bairro acima, que é o Santa Teresa. Aí o bairro Salesianos, ele sempre teve melhores casas que o bairro Santa Teresa, entende? Então tem esse lugar sim. de trânsito também e de espaços que são cortados por essa linha do trem. E essa travessa que fica pertinho dessa linha, enfim. Lúcia, Valéria é maravilhosa, né? Ela acabou de dizer que vai dar certo, até porque isso vai passar. Teu sonho é lindo e vai concretizá-lo. Olha que linda. Exu. Lúcia, tem algum processo que tu fez em alguns anos atrás que tu acha que diz muito desse momento de agora, que vem na tua cabeça? Não, assim, não que eu consiga pensar agora. Porque é muito Sim, novo. Isso de você ficar em casa, de não poder sair, de não sim, poder se afetar, é sim, muito diferente de tudo que a gente já viveu, né? A gente já falou. Bom, o Esperas Godot, que foi sua direção, eu acho que tem uma relação muito próxima, porque as pessoas sim, não conseguem sair daquele espaço, né? Os dois sim, personagens principais. Eles não conseguem sim, sair dali. É diferente daqui. A gente está obrigado a estar aqui, né? E de alguma forma eles estavam sim, obrigados a estar ali também, mas por outras questões, porque eles tinham questões que eles não conseguiam sim. resolver. Então eles ficavam presos, assim. E é um espetáculo assim que para mim foi muito importante. Então acho que tem uma relação próxima com tudo isso que a gente está vivendo. Sim. Dois Esse corpo que vagabundos à está sombra da espera, congelado, o né? Fagner falou. É, É. Esse corpo que está congelado. E a gente no Brasil está congelado de diversas formas, né? Pensando no é. vírus bacteriológico e pensando também a política do Brasil. Lu, agora para finalizar, se você quiser dizer alguma poesia, algum texto, e mais uma vez te agradecer, dizer que foi maravilhoso e que é isso, é só um pouquinho de você, né? É só uma Babi, provocação. eu queria te agradecer muito. Queria agradecer a ti, agradecer a todo mundo que está aqui, pessoas assim importantíssimas para mim, amigos muito próximos. Eu fiz uma listinha aqui de várias mulheres que são muito importantes na cena Cariri, que eu queria talvez se der tempo, mas se não der, elas Olha, os estão aí últimos no minutos são mundo. seus. Mas esses últimos minutos eu queria falar, continuar. Eu comecei falando de amor e eu queria falar de amor. Eu fiquei procurando, queria falar de amor, mas qual texto eu queria falar de amor? Aí hoje eu recebi um texto que é do Roger Cipó, que é um escritor interessantíssimo, e ele escreveu um texto e aí caiu no meu WhatsApp. Eu digo, esse texto eu preciso ler. Esse texto ele diz o seguinte: e lei e fé pode ser traduzido como casa, morada, terra do amor.
Isso me ajuda a confirmar que o amor não é apenas algo que sentimos por alguém que nos afeta. Amor é casa, é valor de organização de uma das sociedades mais importantes do mundo. Nós, aqueles pretos e pretas de tradição iorubá, fomos grandes gerados do Ilê-Ifé, na casa do amor. Isso, por si só, já nos ajuda a ter uma outra perspectiva do tipo de amor que devemos produzir e cultivar. Amor não é o que se sente quando afetado, é como você se organiza dentro. Dentro, porque o corpo, ele é casa. Somos seres que precisam socializar para existir. O princípio das cidades, da sociedade, é sobre interagir, trocar e compartilhar, na harmonia. Agora, pensa aí que a gente pode viver amores compreendendo que de nossas moradas visitamos, trocamos e recebemos de outros. É coisa importante. Pareço divindade das trocas e movimentos, a troca não é justa, é roubo. Se você leva algo do mercado e não deixa nada, é roubo. Elabore isso no amor. Se você recebe e não entrega, é. E nós já sabemos o que aconteceu. Nessa história daqui que nos distanciou da capacidade de amar para nos organizarmos melhor em sociedade. Já sabemos que a elaboração do amor por aqui não é casa. Mas quero lembrar que Ilê-Ifé não brotou no mapa. Ilê-Ifé foi construída a partir do amor. Pensemos, que amor queremos construir? Que eu achei incrível a forma como esse texto caiu em minhas mãos. Eu estava querendo falar de amor e eu acho que amor é uma construção. E amor é na troca, é no olho no olho no olho. Eu acho que amor é na troca mesmo, no ajuntamento. As meninas gostam muito de dizer isso, a Valéria e a Verônica, que é no ajuntamento, é nesses lugares de encontro, é na universidade com os meus alunos, é no meu grupo de teatro, é com você, que é minha amiga há tantos anos, é na minha casa com os meus irmãos, que são corpos múltiplos, cada um com o seu significado, é com as minhas amigas. E aí, se eu tiver um tempinho, eu queria saudar todas as mulheres da cena teatral. Tem 5 Eu minutinhos. saúdo a Maria da Guia, que está fazendo cena comigo, eu saúdo você, Bárbara, eu saúdo Cecília Maria, gigante, eu saúdo Manuzinha, eu saúdo Lorena, Suzana, Sâmia, imensa, Joaquina Carlos, Rita Cidade, Jordiliane, Ana Maria, maravilhosa, Estelinha Bonfim, Maria Tereza Queiroz, cadê Tereza na nossa vida? Luana Pinheiro, Raqueline Barros, amadíssima, Suimara Evelyn, Silvaneide Pereira, Amanda, Faina Jorge, Sandra, Luísa, Andreciele, Michele, saúde as minhas amigas da dança, Rosilene Diniz, Luciana Araújo, Aline, Kellyanne, Bel, Vivi, Fernanda, Joanísia, saúde as meninas das Iamis também, Maria Macedo, Jaque, Tana, minha aluna, minhas alunas, Milene, Dávila, Júlia Valério, Indianária, o Yarley, que esteve aqui, eu não pude assistir, mas irei assistir depois. Rani Lessa, Mônica, Tainária, Penha, Vitória, Jardila, Diana, Luz. Termino com Luz. E saúdo também as minhas pessoas que estão aqui presentes, a minha queridíssima madrinha, Lucimar, que eu sempre falo dela, saúdo minha família inteira, minhas mulheres da minha família, que eu falei de algumas, Lucélia deve estar por aí também, Valéria e Verônica, que são mais que necessárias. E eu queria terminar dessa forma, assim, dizendo que nós somos muitas aqui no Cariri, Sim. Cada uma no seu universo vem construindo uma história muito importante para a trajetória desse Cariri, né? Esse Cariri que foi inventado a partir da Maria de Araújo.
É isso, Fabi. Salve a Obrigada. Beata. Obrigada, Lucy. Beijo. Beijos. Gratidão. Gratidão.